Olá, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma videoaula no nosso canal. A aula de hoje vai falar um pouco sobre os marcadores de inflamação. O que seriam os marcadores de inflamação? Eles são alvos potenciais de terapia na prevenção ou no tratamento de doenças e suas complicações. Nós vamos falar um pouco sobre o processo inflamatório. O mecanismo básico da inflamação não é um mistério. Quando há um ferimento ou um trauma, o corpo precisa reagir. Ao sinal de uma lesão, o organismo se mobiliza tanto para expulsar os agentes patógenos como para recuperar e proteger os tecidos atingidos. Em questão de segundos, as veias se dilatam e o fluxo sanguíneo aumenta, irrigando a região machucada. Os capilares tornam-se mais permeáveis para permitir que o plasma e as células de defesa e coagulação cheguem até o local. Elementos como plaquetas, neutrófilos e macrófagos começam a trabalhar para restaurar os tecidos lesionados e expulsar os corpos estranhos. Assim que o objetivo é atingido, a tendência é que tudo volte ao normal. Os marcadores de inflamação positivos são a PCR, o VHS e o fibrinogênio. E negativos, destaca-se a albumina. Nós vamos começar falando um pouco sobre a PCR, também conhecida como proteína C reativa. Essa proteína ela foi isolada pela primeira vez em 1930, no soro de um paciente que sofria de pneumonia. Ela tem o seu nome da propriedade que apresenta, de precipitar ao contato com o polissacarídeo C do pneumococo. É sintetizada pelo fígado e depois liberada no sangue, em um estado muito precoce da reação inflamatória, que dura menos de 24 horas. Ela aumenta então no soro para voltar a uma concentração normal com o fim da inflamação. O aumento da PCR para mais de 10 mg por litro é sinal de inflamação. É um teste muito sensível que permite seguir de perto a evolução de um estado inflamatório e o primeiro a se normalizar quando a reação inflamatória chegar ao fim. Parece que a PCR aumenta mais em caso de infecção bacteriana do que viral. Isso seria particularmente verdade no caso das meningites. O próximo marcador de inflamação é o VHS, também conhecido como velocidade de hemossedimentação ou velocidade de sedimentação das hemácias. A sedimentação das hemácias em um tubo vertical é influenciada por diversos fatores, entre os quais a concentração das proteínas implicadas na inflamação e as imunoglobulinas séricas. É um exame simples e não muito caro, porém muito solicitado e nem sempre é fácil interpretá-lo, e os casos em que uma VS aumentada, isolada, permanece sem explicação não são raros, cerca de 20% dos casos. O próximo marcador de inflamação positivo é o fibrinogênio. Essa proteína sintetizada pelo fígado se transforma em fibrina sob a influência da trombina para formar o coágulo. O fibrinogênio aumenta em todas as inflamações. É consumido em caso de fibrinólise reacional. O aumento do fibrinogênio acima de 5 gramas por litro é observado em todas as situações onde a velocidade de sedimentação aumenta, pois é uma das causas principais desse aumento: os reumatismos inflamatórios, conectividades e os cânceres. Ela não implica um risco maior de trombose. O próximo marcador de inflamação, dessa vez que é negativo, é a albumina, que também é chamada como albumina sérica. Ela é sintetizada pelo fígado e serve de transportadora para inúmeros ligantes e desempenha um papel capital para a manutenção da pressão oncótica do plasma. É de longe a proteína mais abundante no soro, 60% das proteínas séricas. Uma hipoalbuminemia revela ou insuficiência de síntese ou grave perda proteica. No caso de infecção e inflamação, nós vamos falar um pouco que a maioria das inflamações elas são causadas por micro-organismos, por resultado de uma infecção bacteriana. As bactérias que podem causar infecções são Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus epidermidis e Escherichia coli. Os exames eles são feitos para diagnosticar a causa e descobrir o tratamento que vai ser melhor desenvolvido para cada caso. O diagnóstico ele é feito através da urocultura, que permite detectar uma infecção urinária, contando as unidades que formam colônias. E essa urocultura
Na urocultura, os germes mais comumente encontrados são a Escherichia coli, responsável por pelo menos 2/3 das infecções comunitárias e pela metade das infecções nosocomiais. Sua identificação é seguida por um antibiograma dos antibióticos que se difundem pela urina. As infecções urinárias são, em geral, monomicrobianas, exceto em casos particulares, como as infecções por sonda. O isolamento de várias bactérias é sinal de uma contaminação da amostra. O tratamento é feito através de antibióticos, e os antibióticos mais conhecidos são a penicilina, a ampicilina e a amoxicilina. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo para o nosso canal, a nossa aula de hoje sobre marcadores de inflamação. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!